Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 9 do livro de Neemias, da Bíblia Sagrada. Neemias 9, arrependimento e confissão do pecado. Neemias 9, 1. E no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco, e traziam terra sobre si. Neemias 9, 2. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Neemias 9, 3. E levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. E na outra quarta parte, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Neemias 9, 4. E Jesua, Bani, Carimiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Quelnanai se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Neemias 9, 5. E os levitas, Jesua, Carimiel, Bani, Razabaneias, Serebias, Rodias, Sebanias e Petaías disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Ora, bendiga o nome da tua glória, que está levantado sobre toda a bênção e louvor. Neemias 9, 6. Tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. E tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Glória a Deus, aleluia. Neemias 9, 7. Tu és, Senhor, o Deus que elegeste Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome a Abraão. Neemias 9, 8. E achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele o concerto, que lhe darias a terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos ferezeus, e dos jebuseus, e dos girgazeus, para dares a sua semente, e confirmaste as tuas palavras, porque és justo. Neemias 9, 9. E viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao mar vermelho. Neemias 9, 10. E mostraste sinais e prodígios a Faraó, e a todos os seus servos, e a todo o povo da sua terra, porque soubeste que soberbamente os trataram, e assim te adquiriste nome, como hoje se vê. Neemias 9, 11. E o mar fendeste perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco, e lançaste os teus perseguidores nas profundezas, como a pedra nas águas violentas. Glória a Deus, aleluia. Neemias 9, 12. E os guiaste de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para os alumiares no caminho por onde haviam de ir. Neemias 9, 13. E sobre o monte de Sinai desceste, e falaste com eles desde os céus, e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, e preceitos, e estatutos, e lei lhes mandaste pelo ministério de Moisés, teu servo. Neemias 9, 15. E pão dos céus lhe deste na sua fome, e água da rocha lhes produziste na sua sede, e lhes disseste que entrassem para possuírem a terra, pela qual alçaste a tua mão, que lá havias de dar. Neemias 9, 16. Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente, e endureceram a sua cerviz,
e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Neemias 9, 17. E recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas, que lhes fizeste, e endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência, tu os não desamparaste. Neemias 9, 18. Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram, este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Neemias 9, 19. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca deles se apartou de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para os alumiar e mostrar o caminho por onde haviam de ir. Neemias 9, 20. E desde o teu bom espírito para os ensinar e o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhes deste na sua sede. Neemias 9, 21. Desse modo, os sustentaste 40 anos no deserto. Falta nenhuma tiveram. As tuas vestes não se envelheceram e os teus pés não se incharam. Glória a Deus, aleluia. Neemias 9, 22. Também lhes deste reinos e povos, e os repartiste em porções, e eles possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom e a terra de Og, rei de Baza. Neemias 9, 23. E multiplicaste os teus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinhas dito a seus pais que entrariam nela para a possuir. Neemias 9, 24. Assim entraram nela os filhos e tomaram aquela terra, e abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. Neemias 9, 25. E tomaram cidades fortes, a terra gorda, e possuíram casas, cheias de toda fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores de mantimento em abundância. E comeram e se fartaram, e se engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Neemias 9, 26. Porém se obstinaram e se revoltaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das suas costas, e mataram os teus profetas que protestavam contra eles, para que voltassem para ti. Assim fizeram grandes abominações. Neemias 9, 27. Pelo que os entregaste na mão dos seus angustiadores, que os angustiaram, mas no tempo de sua angústia, clamando a ti, desde os céus, tu os ouviste, e segundo a sua grande misericórdia, lhe deste libertadores, que os libertaram da mão de seus angustiadores. Neemias 9, 28. Porém, em tendo repouso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os deixavas na mão dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. E convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste desde os céus e, segundo a sua misericórdia, os livraste muitas vezes. Neemias 9, 29. E protestaste contra eles, para que voltassem pela tua lei. Porém, eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que os cumprir viverá. E retiraram os seus ombros, e endureceram a sua cerviz, e não ouviram. Neemias
9:30. Porém, entendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos e protestaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste na mão dos povos das terras. Neemias 9:31. Mas, pela tua grande misericórdia, não os destruíste, nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Neemias 9:32. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e terrível, que guardas o conserto e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, e aos nossos reis, e aos nossos príncipes, e aos nossos sacerdotes, e aos nossos profetas, e aos nossos pais, e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até ao dia de hoje. Neemias 9:33. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu fielmente te houveste e nós impiamente nos houvemos. Neemias 9:34. E os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei e não deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Neemias 9:35. Porque eles nem no seu reino, nem na muita abundância de bens que lhes deste, nem na terra espaçosa e gorda que puseste diante deles, te serviram, nem te converteram de suas más obras. Neemias 9:36. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comer o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Neemias 9:37. E ela multiplica os seus produtos para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. E, conforme a sua vontade, dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, e estamos numa grande angústia. Neemias 9:38. E com tudo isso, fizemos um firme concerto e o escrevemos. E selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Amém, aleluia, glórias a Deus. Muito lindo esse capítulo, muitíssimo lindo, né? Bem, vejamos alguns comentários que existem aqui com relação ao capítulo 9. Diz o seguinte, 9, versículo 1. As demonstrações de lamento. O pano de saco era usado nas ocasiões de lamento, e a terra sobre si, o pó sobre a cabeça, simbolizavam a morte ou sepultamento. Esses dois gestos expressavam luto profundo e fragilidade humana. Neemias 9, versículo 5. A oração dos levitas, que começa com este versículo, é uma crônica da fidelidade de Deus para com seu povo, apesar da incredulidade deles. Começa com a criação em Gênesis, se estende ao longo do período dos juízes, reis e crônicas, e vai até os dias de Neemias. Talvez esse relato mostre como as escrituras permaneceram vivas na mente dos levitas ao conduzirem o povo nessa oração. Amém, aleluia. Vejamos agora os comentários que existem no capítulo 9, entre os versículos 6 e 15. Diz assim, um povo justo. Nessa parte da oração, Deus é o sujeito de todas as frases. As orações que falam do caráter de Deus edificam a nossa fé e nos levam a considerar e a olhar
para nós mesmos em relação ao Senhor. Essa seção cita acontecimentos de Gênesis, Êxodo, Números e Deuteronômio, nos quais Deus é descrito como justo. Está no versículo 8. No capítulo 9, entre os versículos 16 e 25, há o seguinte comentário aqui. O sujeito alterna entre eles e tu, mostrando que, apesar do povo ser desobediente e orgulhoso, Deus continuou a abençoá-lo. Esta seção cita acontecimentos de Êxodo, Números, Josué, Juízes e 1 Crônicas, nos quais Deus é descrito como clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em bondade. Bem, entre os versículos 23 e 31, há o seguinte comentário. Um Deus misericordioso. Esta seção trata do período de Juízes, quando o povo se rebelou repetidamente, apesar da providência divina, contínua de libertadores e profetas. Deus é descrito como clemente e misericordioso. Bem, está no versículo 31. Agora, com relação ao capítulo 9, o último comentário é esse aqui. Diz assim, está relacionado com o versículo 32. Os reis da Síria foram os primeiros a conquistar Israel e Judá depois do cativeiro no Egito, na metade do século 8 a.C. O relato bíblico cita os seguintes monarcas assírios: Tiglat-Pileser III, conhecido como Pul, 1 Crônicas 5:26, Salmaneser 5, 2 Reis, capítulo 18, versículo 9, Sargão 2, Isaías 21, Senequaribe, 2 Reis 18:13, Esarhadon, Esdras 4:2 e Assurbanipal, conhecido como Osnapá, Esdras 4:10. Os reis da Síria, depois dos assírios, vieram os conquistadores. Recomeçando. Aqui é uma referência ao anterior, comentário anterior, essa parte, os reis da Síria. Bem, depois dos assírios, vieram os conquistadores babilônios e persas, respectivamente. Após Neemias, os gregos e romanos governaram sobre Israel. Amém, aleluias, glórias a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigadíssima, como dizem os portugueses, pelo privilégio de poder ler a Tua palavra, que é viva e eficaz, maravilhosíssima. Muito obrigado, Senhor. E aqui, olha, encerramos a leitura do capítulo 9 do livro de Neemias, da Bíblia Sagrada. É verdade, temos que constantemente estar dizendo: Senhor, eu confesso esse meu pecado. Eu confesso profundamente, eu me arrependo profundamente. E eu peço ao Senhor que direcione os meus caminhos, as minhas atitudes, diariamente, todos os instantes de minha vida, para que eu possa fazer sempre as escolhas mais certas, as melhores, aquelas que me levam pelo caminho, o caminho de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Para que eu não possa sofrer depois, né? Então, eu sempre estou confessando meus pecados. Senhor, eu confesso meu pecado. Particularmente, eu confesso um pecado que eu cometi recentemente. Eu sinto que é um pecado, o Senhor me incomodou. Então, eu confesso esse pecado, Senhor, me arrependo profundamente. Eu peço perdão ao Senhor e peço pela Tua misericórdia, né? Que eu possa procurar essas pessoas, conversar, confessar o meu pecado, dizer que estou arrependida do que eu falei, do que eu pensei, do que eu julguei, pedir perdão e pela Tua misericórdia, Senhor, é isso. Sempre me conduza com Teu Espírito Santo, que toda vez que eu vou falar alguma coisa, tomar alguma atitude, eu pense antes.
pergunte, Senhor, se o Senhor estivesse no meu lugar, o Senhor faria assim, não é? Para que depois não venhamos ter a consciência que cometemos um pecado e às vezes ficamos envergonhados de procurar aquela pessoa, confessar o nosso pecado, pedir perdão, mas temos que fazer isso para voltar a ter paz no nosso coração. E temos que vigiar sempre para que o pecado que nos afaste de Deus não permita que venhamos um dia a perder a salvação, que é o mais importante objetivo de todas as nossas vidas. É a nossa salvação, a salvação daqueles que nós amamos e também daqueles que, porventura, possam não gostar de nós também. Mas o grande objetivo de nós cristãos é vigiarmos, né, a nossa conversão, a nossa santificação e cuidar da vida de outras pessoas, né? Eu me lembro que uma vez, quando eu morava em Lisboa, tinha uma moça fazendo a faxina. Quer dizer, lá os prédios, pelo menos na região onde eu morava, de Velas, os prédios não eram muito altos. Coisa assim de 5, 6 andares no máximo. E aí o que acontece? Tem um determinado trabalho em Lisboa que muitos brasileiros fazem, muitíssimo, é limpar as escadas do prédio. Então elas fazem a limpeza das escadarias de vários prédios, né? Já tem ali a sua agenda. Então, por exemplo, vai num determinado prédio, aí ela vai lá para cima com aquele escovão, eles não usam pano de chão, de maneira nenhuma, nunca vi um pano de chão lá. Só usam aquele esfregão, né? Que a gente pressiona e ele retira a água, depois a gente molha de novo, não é? Eu não sei o nome, acho que é esfregão. Que tem assim um balde, né, que a gente pressiona, eles só usam aquilo, eles não usam pano de chão de hipótese alguma. Então elas sobem até o 5º andar com esse material, o balde, com esse esfregão, com os detergentes, né? Aí ela vem descendo, que eles, geralmente são mulheres, né? Mas homens também fazem. Mas aí vem descendo, aí vem limpando o 5º andar, e só as escadarias, 4, 3, 2. E aí eu fiz amizade com uma delas, né? Esqueci até o nome dela agora. E aí ela estava ali na porta limpando, eu abri a porta, fiquei conversando com ela e convidei para um evento. Na época lá, eu participava da igreja dos africanos, congregava na igreja dos africanos. Mas quando acabava o culto da igreja dos africanos de manhã, a vontade de estar com o Senhor era tão grande que eu ia para a igreja Paz e Vida e ficava lá tarde e à noite. Porque lá na africana não tinha culto à noite também. Então, eu convidei ela para um evento. Eu acho que foi na igreja dos africanos. Ela morava bem próxima da igreja dos africanos. Aí eu convidei ela, dei o convite. Aí ela disse assim, não, Lúcia, não precisa não, já sou salva. Aí ela disse assim, já sou salva. Aí eu falei assim, minha irmã, mas tem que vigiar, né? Mas é isso, a gente não pode assim dizer, porque um dia nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados, né? Recebemos aquela oração ali, representando a nossa conversão, mas não significa que se nós fizermos isso um dia, nós já estamos garantindo a nossa salvação, não é? Porque aí, agora mesmo, eu já acabei de confessar um pecado, que eu me arrependi, que eu julguei, que eu não falei corretamente, que eu não fiz corretamente, não é isso? Então temos sempre que vigiar. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nesse dia de hoje. Cure todos os enfermos, de qualquer tipo de enfermidade, os gravemente feridos. Que o Senhor hoje cure todos. Tá? Muito obrigado por me escutar. Meu nome é Lúcia Marques. E nosso canal A Leitura da Bíblia. Até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir.